você trata um AVC, Ricardo? Você pode falar de uma maneira geral, os mais comuns, e você pode falar de doenças mais específicas. Mas, no geral, uma vez que eu descubra o mecanismo, eu vou tratar. Como é que é tratado um AVC? Bom, acho que... Já passou a fase aguda, sim, né? Sim. Eu acho que o principal é você identificar os fatores de risco. Hoje em dia, uma noção que existe é que você tem que ter eles chamam de controle agressivo de fatores de risco. Então, todo fator que eu mencionei antes, pressão, diabetes, colesterol, eles têm que ser tratados de uma maneira agressiva. Ou seja, você tem que ter uma redução, às vezes até além do que o recomendado para uma população que não teve AVC, para esse doente realmente ficar livre desse fator. Então, tratar de uma maneira bem consistente a pressão arterial, diabetes, colesterol. Um outro pilar do tratamento do AVC isquêmico é você dar uma medicação que a gente chama de medicação antitrombótica. O que é isso? É um remédio que você vai dar para evitar novamente a formação daquele coágulo que se formou e levou à oclusão do vaso. A medicação antitrombótica, aí sim ela vai depender do mecanismo de AVC. Geralmente, de uma maneira simples, os AVCs que são cardioembólicos, você trata com anticoagulante, que é um remédio que ele afina o sangue, e os outros AVCs, principalmente o aterotrombótico, você trata com um medicamento, o antiplaquetário ou antiagregante, que é um medicamento que você vai evitar a agregação plaquetária das plaquetas, né? As plaquetas são uma estrutura do sangue que elas protegem a região que teve do vaso que teve uma fissura para ela não romper. Então, como que ela faz essa proteção? Todas elas se agregam e formam um agregado plaquetário ali que vai chamar todas a cascata de coagulação daí. Já entope tudo. Aí que entope tudo. Então, o antiplaquetário talvez ele seria uma primeira linha da formação do coágulo. Então, a agregação de plaquetas seria a primeira linha da formação de coágulo. Por isso que você dá o antiplaquetário, para evitar essa agregação. Geralmente você dá-se nos aterotrombóticos. Os AVCs lacunares, nós damos os antiplaquetários, mas o mais importante é o controle de fator de risco daí, porque é a microcirculação, que ela sofre mais influência de pressão arterial, diabetes, etc. Ou seja, você tem que controlar rigorosamente essas doenças, né? Sim. Através de medicação, através de atividade física, né? Isso. Etc. Em outras palavras, fazendo parte do tratamento, nós temos a atividade física, que é tudo para a saúde do metabolismo da pessoa e para a saúde da questão de aterosclerose, né? O exercício físico ele deve ser, por isso o papel importante dos educadores físicos, dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionais, né? Papel importante dos fonoaudiólogos no tratamento do AVC, né? Dependendo do paciente, o papel importante dos psicólogos, né? Ou seja, a abordagem do AVC ele não está restrita unicamente no médico. É uma equipe multidisciplinar, onde temos, claro, o médico e temos todos os outros profissionais da saúde. Nós vamos abordar mais duas questões. A gente está indo aí já para a parte final do nosso podcast. Bom, primeiro remédio, você falou antiagregante plaquetário, o velho bom AS ainda. Isso, aspirina. Continua a aspirina do século passado, acho que como droga única, foi uma das drogas que mais salvou pessoas, né? E vai continuar salvando, continuamos usando muito AS, né? E uma coisa importante que você falou do exercício físico são as autoridades. Não é para menos você ver parque abrindo aqui, parque abrindo ali, ciclovia, etc., para botar as pessoas da cidade, fazer as pessoas ficarem menos sedentárias a fim da prevenção do AVC. Vamos falar um pouquinho de sequela. Como tratar as sequelas? Eu acho que isso é importante, porque
porque, infelizmente, uma porcentagem desses pacientes saem sequelados. Antes de falar da sequela, eu queria perguntar uma coisa para você. Uma pessoa ela pode ter demência por causa de um AVC? Você pode explicar isso para a gente? Pode. Essa demência ela pode originar tanto de uma lesão única, né? Então, um evento que aconteceu, um evento vascular que pegou uma região que é uma região que tem envolvimento em toda a circuitaria da memória ou qualquer outra função cognitiva, mas geralmente ela envolve várias lesões que vão se acumulando com o tempo, que a gente chama isso de microangiopatia. Então, são aquelas lesões naqueles vasinhos, aqueles pequenos vasos tamanho de fio de cabelo, que estão dentro do cérebro, que vão lesionando aos poucos e não causando sintomas. Isso é o mais importante, o mais sério. Vai acontecendo silenciosamente. Silenciosamente. Né? E aí, quando eles acumulam-se com o tempo, eles podem gerar uma disfunção na cognição. Então, no processamento do raciocínio, do pensamento, da linguagem e todas as outras funções cognitivas. Então, sim, o AVC pode causar demência. Se não me engano, salvo engano, é a segunda maior causa de demência, né? A primeira é o Alzheimer, segunda demência vascular por causa de AVCs, é isso? E uma coisa interessante que a população deve saber. Por que nós insistimos tanto no exercício físico e no controle de fatores de risco e na alimentação? Por que nós insistimos tanto para a população parar de fumar, por exemplo, que são os fatores de risco de AVC? Porque uma boa porcentagem dos AVC são subclínicos. Silenciosos. Uma boa porcentagem dos pacientes são silenciosos ou até assintomáticos. É só vocês pensarem que o neurocirurgião, com frequência, opera um paciente, tira pedaços do cérebro e a pessoa sai andando e falando. Normal, né? Normal. Ou seja, basta o AVC ocorrer em áreas subclínicas, em áreas com pouca repercussão em relação a sintomas. Né? E fora que os sintomas eles podem ser inespecíficos e a própria pessoa não perceber. Ou seja, por isso que é importante continuar tratando, continuar sempre controlando os fatores de risco para prevenção de AVC. Prevenção é tudo quando se fala de AVC. E à medida que nós vamos acumulando áreas de AVC, pequenos AVCs no cérebro, nós vamos precisar desse tecido cerebral lá na frente, lá no futuro, quando nós envelhecermos. Né? Porque nós sabemos que essas áreas são importantes porque fazem parte da reserva parenquimatosa do cérebro, que é a reserva cognitiva. Né? Então, nós devemos sempre continuar estudando, continuar tendo interação social porque qualquer tipo de estímulo no cérebro serve como fatores tróficos para o cérebro, para manter o trofismo no cérebro. Então, quem tiver, por exemplo, catarata, precisa tratar a catarata. Quem tiver surdez ou redução da audição, precisa colocar o aparelhinho para manter o cérebro trófico, para manter o cérebro estimulado, seja através do corpo, do exercício, seja através da fala, né, convívio social, seja através da visão ou da audição. Nós tivemos aqui o podcast, o primeiro que falou em reserva foi o Rafael Spera, que falou sobre as complicações neurológicas da Covid. Tivemos Alzheimer, né, demências e o envelhecimento, quer dizer, reserva cognitiva. Ou seja, o indivíduo que é sedentário ele tem uma reserva baixa, né? E agora que nós falamos de AVC... E aí, se ele tem o AVC com uma reserva baixa, eu acho que a chance de evoluir com sequelas e demência maior. Isso. E principalmente para nós podermos nos recuperar de um AVC, nós precisamos de reserva parenquimatosa, nós precisamos de reserva cognitiva parenquimatosa e vascular, reserva vascular para nós podermos nos recuperar de um AVC. Isso é uma construção, né? Que a gente faz ao longo da vida. Como
tratar, por exemplo, uma sequela motora, Ricardo? Espasticidade, ou ele sai plégico, hemiparético? Como é que a gente deve direcionar esse paciente para tentar minimizar os danos do AVC? Essa é o momento que a equipe multidisciplinar que o Dr. Edson falou que vai ser fundamental aí. Hoje em dia, tem um conceito que chama unidade de AVC. A unidade de AVC, ela foi um instrumento que foi iniciado e utilizado para você alinhar as condutas das diferentes equipes num paciente. E você padronizar e fazer sempre as mesmas condutas para os pacientes que têm o mesmo perfil. A unidade de AVC mostrou ser tão eficiente quanto a terapia de trombolítica ou a própria terapia de reperfusão. Ou seja, ela causa um benefício tão grande quanto os próprios tratamentos para o AVC. Então, isso mostra como a equipe multidisciplinar é importante nessa fase que a gente chama de fase de reabilitação, que é a fase onde o paciente já tem uma noção do déficit que ele tem e ele vai começar a trabalhar para recuperar esse déficit. Essa fase, dependendo do paciente, ela aconselha-se que comece essa reabilitação o mais precoce possível. Existem lugares que já começam nas primeiras 24 horas do paciente, né? Então, dependendo do perfil do doente, quanto mais cedo ele começar a reabilitação, melhor ele vai adquirir um desfecho bom, né? Existem várias pessoas envolvidas nessa equipe, né? A enfermagem, no próprio alinhamento dos medicamentos que o paciente tem que tomar, os horários corretos que ele tem que tomar, farmacêutico para orientar as interações medicamentosas. Por exemplo, existem remédios que a gente dá por estômago que eles acabam anulando os antiplaquetários. Então, se você não tiver uma pessoa que esteja olhando isso, além do médico, você pode, às vezes, incorrer em alguns erros. O fisioterapeuta que vai cuidar da parte motora, né? Parte motora, parte de equilíbrio também, e ele é fundamental nessa fase também para recuperar. O fonoaudiólogo que vai cuidar da parte da fala, da deglutição. Então ele vai trabalhar com o paciente, não somente o paciente que está com dificuldade para se expressar, que a gente fala afasia, mas principalmente naquele doente que tem dificuldade para deglutir. Isso é frequente, né? É muito frequente e é uma das principais causas de complicação secundária na fase subaguda. Então, na primeira semana pós-AVC, a principal causa de complicação secundária é pneumonia por aspiração. Então, o fonoaudiólogo... ele não engole direito, né? Isso. O fonoaudiólogo ele é tão importante que os protocolos assistenciais das instituições que são certificadas em AVC, eles exigem que exista uma avaliação fonoaudióloga nas primeiras 24 horas do doente que entrou no hospital. Ou seja, o doente chegou, ele já precisa ser avaliado com relação à deglutição, de tão importante que isso é. Existe um profissional que muitos especialistas não conhecem, os neurologistas às vezes também não conhecem, que é o terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional ele vai inserir o doente em todo o seu ambiente de volta, porque quando você tem uma alteração motora, uma alteração sensitiva, uma alteração de equilíbrio ou uma alteração das funções cognitivas, você perde um pouquinho a interação com o meio, você perde um pouquinho a interação que você tem com o ambiente. E o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, ele vai exatamente fazer essa função de inserção. Então, ele vai trabalhar algumas atividades corriqueiras do paciente, ele vai ensinar o paciente a lidar
com a sua disfunção, com o seu déficit motor ou seja outro tipo de déficit. Então ele é muito importante também nessa etapa de reabilitação. Existem vários outros profissionais envolvidos. Existe o psicólogo, que é uma pessoa que é extremamente importante, não só para o paciente, mas principalmente para o familiar. Existem vários estudos mostrando que muitas vezes o maior impacto do AVC não é no paciente, mas no familiar. O familiar começa a desenvolver doença, começa a ficar hipertenso, diabético, dislipidêmico. E às vezes a gente esquece que existe o cuidador, o familiar, e a gente acaba voltando a atenção somente no paciente. Quer dizer, os cuidadores têm que ter terapia Sim. também. E várias outras pessoas envolvidas. Assistente social é muito importante na fase intra e extra-hospitalar, porque vai ajudar o paciente a conseguir alguns suplementos que ele precisa para sua residência, vai ajudar a locomoção para o local de reabilitação. Então é fundamental também. Essa equipe ela vai ser responsável na interação ainda no ambiente intra-hospitalar, né, que a gente chama de a fase subaguda. São os primeiros dias, a primeira semana do pós-AVC. Só que, idealmente, essa equipe deveria acompanhar o doente na fase extra-hospitalar também. Domiciliar. Isso é um problema que, infelizmente, ainda no serviço público não existe uma solução. A reabilitação extra-hospitalar ela não é tão eficaz como a reabilitação intra-hospitalar. Isso eu digo nos grandes centros. Né? Talvez com a medicina de família isso deu uma melhorada, né? E está começando a ficar menos pior, né? Pode falar. Outro profissional muito importante que gostaria de citar é o nutricionista. Por quê? Porque o nutricionista muitos dos pacientes que sofrem AVC ou têm diabetes, ou têm obesidade, ou têm hipertensão, ou seja, fatores de risco que o nutricionista pode ajudar o paciente a controlar esses fatores de risco. Né? E, por exemplo, na questão da reabilitação, o papel do nutricionista também é importante para ajudar o paciente a emagrecer. Imagine um paciente com metade do corpo fraco e com o peso, a pessoa não consegue ficar em pé. Só que o papel do nutricionista é manter um aporte de redução de caloria, por exemplo, para emagrecer, mas sem perder músculo, com isso, a pessoa que tem hemiparesia, ou paresia de metade do corpo, por exemplo, déficit de força e não consegue ficar em pé, uma vez emagrecendo, passa a aguentar o próprio peso e passa a conseguir ficar em pé. Só que para emagrecer sem perder músculo, nós precisamos de muito exercício, mais uma alimentação apropriada. Por isso que o papel da terapia multidisciplinar é muito importante. É muito importante. E na minha opinião, a unidade de AVC ela faz a diferença no paciente, não porque tem um monitor monitorizando o paciente, tem um médico que está passando todo dia, mas é porque existe a interação entre todos esses profissionais diariamente. Não é que o físio vai lá, faz a sua terapia e vai ver outro doente. Não, ele faz a terapia e depois existe a reunião entre todos os profissionais discutindo qual que foi a evolução daquele doente, o que ele precisa a mais, qual que seria a meta dele para daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a um ano. Personalização do tratamento. Isso, né? E existe um alinhamento entre todos, a equipe. Eu acho que esse é o grande diferencial da unidade AVC. Muito Até bom. Que eu sou a favor de o que está faltando na saúde pública. Isso é uma sugestão para os nossos gestores. Na saúde pública, há necessidade pelo SUS de ter centros de reabilitação, onde haja um médico fisiatra, que é o médico especialista em reabilitação, acompanhado e trabalhando em conjunto com os profissionais da área de saúde, como fisioterapeuta, como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo,
farmacêutico, etc, etc. Salvo engano, nós temos um centro de excelência aqui em São Paulo, que é o Luci Montoro, né? Isso. Que é um centro bem completo, mas precisa de dar uma multiplicada. Temos também o DMR, né? Centro de Medicina de Reabilitação, Divisão de Medicina de Reabilitação do Hospital das Clínicas, que fica na Vila Mariana, que é de excelência.